Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um ABCD ESG Sustentabilidade. Comigo hoje a Duda Camargo, cofundadora da Pants. Seja muito bem-vinda, Duda. Muito obrigada, estou super feliz de estar aqui. Ai, muito prazer em falar contigo, afinal falamos de um universo feminino que precisa ser visto, né, atendido, como vocês já estão fazendo muito bem. Queria ouvir, antes de mais nada, o que é a Pants no mercado? A Pants, ela surgiu com uma missão muito mais de trazer mais qualidade de vida para as pessoas e para o planeta. Então, a gente hoje, né, tem como core business as calcinhas absorventes, que são calcinhas para menstruação, incontinência ou pós-parto, utilizando uma tecnologia têxtil que ela é reutilizável, então trazendo muito mais conforto, mas também sem deixar de lado a questão da sustentabilidade, que eu acho que é uma pauta, né, muito, muito atual e muito importante para a gente como marca. Sim, inovação total que vocês trazem para esse universo, né? A gente fala de poder escolher e escolher da melhor maneira possível, justamente por essa tecnologia. Queria ouvir mais sobre ela. Quando vocês tiveram a ideia, qual foi a busca, também os desafios para chegar no ideal do modelo? Legal, eu acho que até quando a gente estava desenvolvendo o produto lá em 2015, então já faz um tempinho, a gente utilizou muito de pesquisa de mercado justamente para pautar o desenvolvimento mais eficiente, mais ágil e de maior qualidade para esse produto. Então a gente fez uma pesquisa justamente entendendo primeiro se, né, os produtos que existiam para menstruação naquela época, eles eram satisfatórios ou não. E essa pesquisa mostrou que, na verdade, não. 90% das pessoas que responderam, elas eram insatisfeitas com os produtos até então. Então, a partir daí, a gente já viu um super gap, uma super oportunidade de inovação no mercado que ficou por muitos anos quase que parado no tempo mesmo, né? E essa mesma pesquisa trouxe muitos dados que foram muito importantes para a parte de produto. Então, ela trouxe que essa insatisfação se dava com relação ao conforto, com relação à sustentabilidade, com relação à economia, porque, né, produtos descartáveis exigem um desembolso de gasto quase que mensal, com relação à irritação e alergias e com relação também a vazamentos, né? Funcionalidade do produto em si. Então, a gente utilizou quase que todas essas dores de mercado para construir o melhor produto. Então, um produto, né, que ele fosse confortável como uma calcinha normal, como uma calcinha qualquer, com uma tecnologia que absorvesse até 2 vezes mais que um absorvente comum. E por ser um produto reutilizável, ela também ajudava muito na questão da não geração de lixo, que está muito conectado com sustentabilidade, mas também muito conectado com a economia. Porque, né, ao invés dela desembolsar mensalmente, ela ali consegue passar anos com o mesmo produto, sem ter que pensar em comprar um outro pacote de absorvente descartável e assim vai. Não, com certeza. O tempo de vida desse produto, a gente tem mais ou menos uma noção, porque realmente é uma opção muito mais viável e que dá essa segurança que a mulher muitas vezes busca e não consegue encontrar nesse período menstrual, né? Totalmente. Como é que a gente olha para essa questão? Você compra uma unidade do produto e a gente pode reutilizá-lo quantas vezes? Exatamente. Você usa durante o dia, né, como uma peça normal de roupa íntima, depois você lava e reutiliza. Eles duram até 100 lavagens, que dá mais ou menos em torno de 3 a 4 anos de ciclo menstrual. Então é um produto, né, no final de alta durabilidade e que traz essa questão da não geração de lixo e também ao lado de economia. É um produto que mais ou menos em 6 meses ele começa a se pagar e a partir daí gerar uma economia para o bolso. Então, né, isso também é um outro fator muito importante, porque eu acho que muitas vezes as pessoas pensam que no primeiro momento Pants parece um produto mais caro, mas na verdade não, é um produto que se a gente coloca na ponta do lápis ali, em um curto prazo de tempo, a gente já tá agregando valor ao lado monetário mesmo. Não, e por falar nessa questão econômica e monetário, obviamente é um valor agregado muito grande que o produto oferece, né, em termos de funcionalidade, e a gente olha para as dificuldades que muitas mulheres têm realmente de fazer essa manutenção mensal de compra desses descartáveis, né? A gente fala de pobreza menstrual e é uma pauta muito importante ser debatida, porque muitas mulheres ficam pedindo socorro nesse período que é de natureza mesmo humana. Como é que a gente olha para essa questão da pobreza menstrual, Duda? Então, a gente se posiciona muito como marca que todos deveriam ter, né, na verdade, dignidade menstrual, ou seja, ter acesso a produtos menstruais, e não só acesso, mas também educação, né? Eu acho que quando a gente fala de pobreza menstrual, a gente fala da falta de informação, a gente fala da falta de produtos, a gente fala da falta de infraestrutura e como marca a gente utiliza a nossa expertise principalmente para focar em 2 pilares, que é mais o pilar da educação. Então, hoje a gente tem um programa educacional que ele é voltado para escolas públicas chamado Cycle Foundation, que ele
fala muito justamente, né, sobre o desenvolvimento do corpo, sobre a própria menstruação e a relação que a gente tem com ela. Ele é dedicado, né, ali, né, adolescentes ali de 12 a 14 anos, que a gente indica esse tipo de material justamente para combater essa questão de pobreza menstrual. E a gente também tem programas de doação, que aí é ligado ao acesso. A gente hoje tem parceria com inúmeras ONGs, né? Já fizemos milhares de doações até aqui, que eu acho que eu fico, né, muito grata por a gente ter a oportunidade e a sensação de dever cumprido nesse sentido. E uma das doações que eu acho que a gente tenta mais direcionar são ligadas a doações dentro da Amazônia, então para tribos indígenas, em que a gente vê que a gente ajuda tanto socialmente com acesso a produtos, mas também ao lado ambiental. Porque até então, muitas vezes, quando essas aldeias, às vezes elas recebiam doação de absorventes descartáveis, ou elas não tinham coleta de lixo e queimavam esses absorventes. Os absorventes são feitos de plástico, eles às vezes ficam queimando por 2 dias até imagina a emissão de desaparecer. Exatamente. Ou então elas enterravam ou jogavam nos rios. Então, como também é importante, às vezes, um produto adequado, de não descarte, justamente para ajudar não só do lado social, mas do lado ambiental também. Não, com certeza. Essa orientação, essa educação mesmo, seja ela no sentido educação sexual mais amplo, né? Porque realmente, sexualidade, às vezes é um tabu muito grande, às vezes é inacessível para culturas, como a gente observa esse exemplo que você deu, a cultura indígena, que é louvável, inclusive. Mas, assim, realmente, as diferenças que o Brasil carrega em termos originários, também regionais, traz essa necessidade, né, de cada cultura ali regional mesmo ter essa possibilidade de conhecimento, que faz a diferença. Totalmente, eu acho que, né, e a nossa missão é essa, no final, trabalhar com as diferentes regiões e a gente, como empresa, poder estar dando suporte e a nossa contribuição de alguma forma. Quando a gente fala do aspecto governança dentro da Pentes, como é que a gente olha? Figura feminina, acredito que é presente, que bom, né? Fala pra gente. Não, fico muito feliz, né? Tanto eu quanto a minha sócia somos mulheres fundadoras. A gente tem uma equipe majoritariamente também de mulheres. Não só porque o produto é feminino, mas porque eu acho que a gente, né, sente essa necessidade de dar oportunidade no mercado de trabalho cada vez mais para mulheres. E ao lado de governança também algumas questões que eu acho que, né, são muito importantes. A gente faz questão, mesmo não sendo, né, a maior empresa do mundo, de ser uma empresa auditada para realmente, né, garantir a segurança, a saudabilidade do ambiente de trabalho. Ao lado de fornecedores também, a gente tenta fazer um trabalho muito próximo, até com relação a prazos de pagamento, a tratamento, a ambiente também de trabalho, como que a gente, como marca, pode também contribuir para esses ambientes de trabalhos externos, mas que não deixam de fazer parte da família da empresa. Então, governança é algo que eu acho que a gente realmente tenta levar muito a sério, porque sem bons fornecedores e sem uma boa equipe, uma equipe motivada, a gente com certeza não teria chegado até aqui hoje. Com certeza, é um time que faz a diferença, né? A união pelo propósito. E a gente fala muito isso sobre como a empregabilidade tem realmente se transformado. Hoje o propósito é o que fixa o colaborador na escolha daquela oportunidade e, obviamente, a cultura organizacional também, né? E, pelo visto, vocês equalizaram bastante esse ponto. Com certeza. Até ao lado, né, de recrutamento hoje na Pentes, a gente recebe muitos contatos das pessoas querendo trabalhar mais com propósito, justamente como você trouxe, né? Muitas vezes querendo mudar de carreiras porque aquele hábito ou de consumo ou de trabalho não fazem mais sentido com a vida dela e elas se sentem mais motivadas quando elas estão juntas de empresas que levam o propósito de uma forma muito séria. E eu digo, né, até como empresária, é uma sorte, né, querendo ou não, a gente ter essa oportunidade, porque quando as pessoas vêm até nós com esse tipo, né, de mensagem, a gente já vê o quanto ela está conectada em termos de comportamental com a empresa mesmo, que eu acho que é um desafio, né, para muitas empresas lá de recrutamento, como contratar da melhor forma, até pensando comportamentalmente, do lado comportamental. Então, a gente tem essa sorte, porque eu acho que, querendo ou não, esse desafio, ele quase que ele é pulado justamente por a gente ser tão ligado com esses pilares que são tão importantes na vida das novas gerações, quando a gente pensa em trabalho mesmo. Sim, o futuro do trabalho está aí, né? A gente já está vivendo essas transformações pós-pandemia, principalmente. E, inclusive, uma das pautas transversais é a questão da diversidade e inclusão. E vocês
têm produtos também direcionados para públicos diversos, né? Sim. Quais são eles? A gente tem hoje, eu acho que, né, um lançamento que eu fico muito feliz foi o lançamento das cuecas para os homens trans. A gente recebeu esse pedido, na verdade, da própria comunidade, em que eles falaram, né, que eles não se identificavam com os produtos para menstruação que a gente tinha no nosso portfólio, que era majoritariamente calcinhas. Então a gente criou a cueca justamente, né, não só para amparar o lado de produto, o público, Sim. mas no sentido também de trazer esse diálogo, né, deixar de, às vezes, inviabilizar esse diálogo que é super necessário. E um outro lançamento também muito importante foi a calcinha com abertura nas laterais, justamente para ajudar pessoas que às vezes têm dificuldade motora ou algum tipo de deficiência, porque é uma queixa muito grande, tanto dessas pessoas como às vezes das pessoas parentes, né, que relatam para a gente alguns desafios, é justamente a questão de colocar absorventes descartáveis na posição correta. Então, nesse sentido, né, a gente trouxe um produto para que ela não tenha que se preocupar com a colocação, com a posição, justamente, né, vestir de uma forma mais prática, para que realmente a gente tenha um produto mais adequado, justamente para também dar um suporte maior para esse tipo de público. Ai, que bacana, abrangindo mesmo todos esses meios e, enfim, pessoas que se identificam com a marca e que utilizam Com certeza. dela. E acho que até a gente, como marca, né, se posicionando como uma marca real para pessoas reais, a gente tem que pensar em todos os públicos e pensar como a gente pode utilizar a inovação têxtil e a inovação de produto para estar presente na vida dessas pessoas. Quando você falou dessa questão da inovação têxtil e também dos fornecedores anteriormente, a indústria têxtil, então, é uma ponta que é diretamente ligada à necessidade de vocês, né? Como é essa relação, viabilizar isso em território nacional? A gente sabe, muitas vezes, de desafios que todas as indústrias sofreram no pós-pandemia também. Como é a relação com a indústria têxtil nesse sentido de protagonismo no empreendedorismo ligado a Pentes? Então, eu acho que o Brasil, até nesse sentido, né, do polo têxtil, trazendo cada vez mais materiais com viés de sustentabilidade, evoluiu muito de anos para cá. Justamente a gente, né, depois de pouco tempo que a gente tinha lançado a marca, a gente já conseguiu trocar todas as nossas bases para bases de poliamida biodegradável. Então, enquanto você fizer um rápido comparativo, enquanto um absorvente descartável ele demora até 500 anos para se decompor, uma calcinha, às vezes, de poliamida normal, ela demora até 100 anos para se decompor, as nossas bases demoram até 3 anos para se decompor. Então, eu acho que, né, pensar sempre em materiais, na origem dos materiais, na composição dos materiais e na durabilidade dos materiais, tem guiado muito a gente sempre trazer produtos, né, com menor impacto ambiental e de alta qualidade, de alta durabilidade, porque eu acho que isso é uma questão cada vez mais importante para os consumidores atuais. Mantendo a qualidade, né, o controle de qualidade que é tão necessário para a manutenção desse produto, da entrega dele e da busca realmente na ampliação desse público que já é diverso, como você citou até aqui. Com certeza. Duda, quando a gente fala do cenário internacional, por exemplo, há algum país, alguma parte continental que a gente pode comparar com relação à evolução? Como é que fica a internacionalização desse tipo de projeto e proposta que vocês têm como empresa? Muito interessante, porque, né, eu acho que a Pentes ela foi criada em 2017, a gente passou muitos anos testando a nossa categoria, validando a nossa tecnologia, que era algo muito importante. Eu acho que quando a gente fez a disrupção nesse mercado, a gente sentiu uma responsabilidade muito grande em realmente, né, lançar algo de qualidade, mas testar isso, fazer melhorias se a gente tivesse que fazer melhorias nessa tecnologia. Até o momento que a gente se sentiu pronto para fazer uma internacionalização. Querendo ou não, esse produto é um produto de demanda global. E até quando a gente estava pesquisando por onde começar esse piloto global, a gente, tanto por hábitos de consumo parecidos com o Brasil, ao lado de consumir mais produtos externos, a gente acabou escolhendo a Europa, que também tem um pensamento ao lado de sustentabilidade, né, até um pouco mais avançado do que o Brasil. E essa internacionalização foi muito, muito importante para a gente, porque eu acho que foi mostrando algumas similaridades e algumas diferenças que, no final, agregaram muito para a gente. Uma delas foi com relação à origem de produtos. Quando a gente chegou lá na Europa, a gente recebia muitos questionamentos sobre a origem, até questionando se esses produtos eles podiam ser produzidos ou de origem, né, da China.
porque se isso acontecesse, era um produto que eles realmente, assim, não gostariam de levar para casa. Isso, para mim, foi uma coisa que me chamou muito a atenção e que, às vezes, aqui no Brasil, a gente não tem, às vezes, essa consciência ou essa demanda de já chegar vendo qual é a origem do produto. E eu acho que quando esse mercado viu que o produto ele vinha do Brasil, que é um super polo, não só de lingerie, mas de linha praia, eles ficaram muito felizes. Então, quando até viam que, né, vinculavam isso com os projetos que a gente faz na Amazônia, com os projetos também ambientais, até ao lado de carbono neutro que a gente faz até hoje, eu acho que isso foi muito gratificante, porque abriu o olhar e trouxe muitos aprendizados como com a empresa a gente pode melhorar a comunicação para sempre estar mais adequado às comunidades locais, tanto lá na Europa, mas aperfeiçoando até a nossa comunicação aqui no Brasil também. Ai, que bacana, parabéns. Olha, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas fiquei curiosa sobre essa questão do carbono, de como vocês contribuem também aí para baixa emissão. A gente vai rapidamente, te convido a continuar por aqui. Na volta, Duda Camargo explica tudo isso e muito mais sobre a Pants. É já já. Estamos de volta, hoje a Duda Camargo aqui comigo, ela que é cofundadora da Pants e fala sobre esse universo, né, ligado à questão da sustentabilidade no universo feminino ou diverso como um todo. Duda, no bloco anterior você chegou a falar sobre métricas também para visar a baixa emissão de carbono, que é uma das iniciativas mais viáveis assim, para as empresas realmente olharem e incorporarem na sua cultura, na sua gestão. Como é que vocês olham para essa questão? A gente foi a primeira empresa de moda, na verdade, aqui no Brasil, a ter etiqueta de carbono neutro para 100% do nosso portfólio. Então, esse é um projeto, né, que ele surgiu há alguns anos, mas ele é muito importante para a gente, porque basicamente o que a gente faz é medir a emissão de carbono desde a origem da produção das matérias-primas até a produção final dos nossos produtos, o consumo e até o descarte, ou seja, a gente mede toda a cadeia e o ciclo de vida do produto ao lado de emissão e compensa, ou seja, neutraliza essa emissão investindo em projetos hoje de reflorestamento, energia eólica e destruição de lixo. Então, né, hoje a Pants ela é 100% carbono zero ao lado de produtos, que eu fico, né, muito orgulhosa nesse sentido, mas o que eu acho também muito bacana em relação a esse projeto não é só a parte da sustentabilidade, mas muito voltado também à parte de informação e transparência do mercado. Essa emissão de carbono, a gente mede ela e faz uma pegada de carbono para cada um dos nossos produtos. Então, hoje, se você olha uma embalagem de algum modelo da Pants, cada modelo vai ter uma pegada diferente, cada um com a sua particularidade, mas é uma forma da gente trazer mais transparência, até como uma forma dos consumidores pedirem isso de outras empresas, porque a gente acredita muito que no futuro os comportamentos de consumo eles vão ser pautados com relação à pegada de carbono ou à sustentabilidade. Né? Quando a gente estiver ali numa loja de jeans, se eu tiver vários jeans ali parecidos um com o outro, será que o consumidor não vai querer escolher sempre aquele com a menor pegada? Então a gente acredita que sim, que o comportamento de consumo ligado à sustentabilidade e à pegada de carbono vai ser o futuro da moda sustentável. Então acho que a gente, né, criou esse projeto justamente para gerar esse movimento, criar esse movimento e ser líder desse movimento, que eu acho que pra gente como marca é algo muito importante. Com certeza, e atender a esse olhar do consumidor que é atento e é seletivo, né? Porque a gente tem realmente essa cadeia que se comunica, não tem como desvincular uma coisa da outra se a gestão não tem essa governança que se preocupa com essas métricas, automaticamente isso não é repassado para a cultura e o produto entregue também não vai atender aquele consumidor mais exigente. Com certeza. E é ele que manda nesse mercado. E a consciência do consumidor está cada vez maior, né? Sim. Então eles pedem isso e eu acho que como empresa a gente tem que estar, se não for acompanhando, tá à frente do mercado nesse sentido. Falando em estar à frente, obviamente, com segurança nesse tipo de mercado também, produtos patenteados? Sim, esse era um ponto, acho que é muito importante para a gente, até, né, acho que por segurança da nossa tecnologia mesmo, que é uma tecnologia autoral, como eu falei, é uma tecnologia que ela absorve até 2 vezes mais do que um absorvente comum, é uma tecnologia também que passa por tratamentos antimicrobiais justamente, né, para matar bactérias, para não criar nenhum tipo de infecção ou alergia, que é algo também muito importante pensando na saúde. Eu acho que muitas vezes as pessoas acham que calcinha absorvente é um produto de moda, mas é muito mais do que
isso. É um produto funcional e ligado à saúde, então segurança para a gente é algo realmente muito importante. E além disso, a gente tem uma patente não só pelas camadas desse forro tecnológico, mas também com relação a como a gente costura esse forro. A gente hoje faz costura justamente até para ajudar a guiar esse fluxo para quando a pessoa está usando o produto durante o período menstrual, isso ajude com que o sangue ele se espalhe pelo forro inteiro antes de qualquer, né, questão ligada a vazamentos. Então, né, usar a capacidade total desse produto. E eu acho que, né, passamos tantos meses, tantos anos investindo em como construir esse produto da melhor forma. A gente chegou na patente dele, tanto no Brasil como em inúmeros outros países, conseguimos isso e é bom que acho que a gente consegue ainda explorar esse mercado e inovar nesse mercado ainda por muitos anos. Não, é muito bacana ver a história e a experiência também, desde a questão da ideia até realmente o produto final e essa entrega tão boa que ele faz. Dicas para quem pensa em empreender, sendo mulher ou independente de gênero também, porque a gente sabe que a força do empreendedorismo no Brasil é gigantesca, só que obviamente precisa dessa base como exemplo de vocês que envolveu muito estudo, muito preparo para a melhor entrega desse produto. Como é que você olha para o cenário empreendedor no Brasil, desafios e dicas que você poderia compartilhar? Eu acho que quando eu penso em empreendedorismo aqui no Brasil ou no mundo, eu penso muito em vincular isso a propósito. Seja vincular isso a uma pauta social, a uma pauta ambiental. Eu acho que, né, são inúmeras oportunidades, mas eu acho que quando a gente traz o propósito para dentro da empresa ou para dentro do produto, é uma forma da gente não só se conectar e se aproximar dos consumidores e da nossa comunidade, mas uma forma também da gente sempre manter a equipe, que no final, né, é a grande percussora das inovações e das novas ideias dentro de uma empresa, sempre motivada. Então isso para mim no final é muito importante, né? Empreender com impacto é algo que realmente me motiva e me leva sempre mais além. E eu acho que se eu pudesse deixar uma dica, né, é sempre pensar nisso. Eu acho que até o que eu penso sobre a Pentes hoje é que a gente conseguiu vincular o nosso modelo de negócio totalmente direto com o nosso produto. Então, o que isso quer dizer? Quanto mais, né, os produtos chegam na mão de mais pessoas, mais impacto a gente está fazendo do lado ambiental, porque isso vai gerando cada vez menos lixo, cada vez menos carbono, vamos dizer assim também. E também a gente está contribuindo muito para a pauta social, porque quanto mais a gente cresce como empresa, mais a gente também consegue se dedicar a projetos relacionados à educação e acesso, principalmente voltado para a pobreza menstrual, como a gente conversou há pouco. Pois é. Quando a gente fala também da mudança nessa questão de como consumir informação, a questão do marketing também, que mudou bastante em termos de estratégias, redes sociais aí com tudo. Como é que você olha também para essa divulgação, essa ampliação realmente não só do conhecimento, mas da própria marca como um todo nessa era tão digital, Duda? Sim. Eu diria que redes sociais e a era digital como um todo foi essencial para a gente como marca até é uma marca nativamente online, a gente nasceu assim e hoje o nosso canal mais forte ainda continua sendo online. E ela foi muito importante porque eu acho que a gente consegue, através dela, né, falar com diferentes públicos, de diferentes faixas etárias, de diferentes, vamos dizer, focos, seja às vezes um público mais focado em sustentabilidade, seja um público mais focado em inovação. Então a gente consegue conversar com diferentes pessoas ao mesmo tempo. E para o nosso produto, que era um produto de uma categoria tão nova, e tão disruptiva no mercado, ter acesso a essa proximidade com os consumidores através das redes sociais foi super importante para a gente, porque no final a gente tem muita coisa para explicar sobre o produto. Antes mesmo de entrar, às vezes, até numa pauta, né, comercial ou de impacto, a gente quase que tem que educar o consumidor em como que esse produto ele funciona, como que eu lavo ele, como que eu utilizo ele. Então isso para a gente foi muito importante para que a gente também, através das redes sociais, fosse quase que um gerador de conteúdo, gerador de conteúdo educacional, que hoje a gente também vê como um produto dentro da empresa. E vocês navegam muito nesse mundo digital, né? Que é a mistura do físico com o digital. Vocês têm loja física e são, de forma muito potente, como você acaba de falar, digitais também. Sim, você sabe que no início, né, a gente era muito resistente, às vezes, a entrar no mundo físico. A gente achava, não, vamos ficar só no online. E eu acho que quando a gente fez a nossa primeira pop-up física, a gente, né, viu que a gente estava errado, que o mundo físico, principalmente aqui no Brasil, ele é totalmente completo
complementar ao mundo online, e o online é o físico. Então, né, até por ser uma categoria nova, a gente recebia muitos pedidos das pessoas de querer tocar na tecnologia, né? Ver que era realmente o produto, ele parecia como uma calcinha normal. Então, pra gente, né, ao lado de awareness de marca e de introdução da categoria, eu acho que se a gente não tivesse seguido esses dois caminhos, né, esses dois mundos, talvez a gente não estivesse aqui hoje. Pois é, essa curiosidade mesmo que move, né? A pessoa conhecer e se tornar um cliente fidelizado, Com de certa certeza. forma também. Esse acesso que você dá para conhecer o produto de perto, a explicação necessária, o treinamento de equipe para receber esse público e poder falar com propriedade sobre ele, é tudo realmente uma cadeia de impacto que precisa estar bem ali equilibrada para seguir o fluxo. Concordo, e que também, né, estar presente na vida do consumidor de acordo com a preferência dele. A gente sempre vai ter uma parcela da população, né, que tem a preferência de, às vezes, se informar e comprar online, como a gente também tem mais voltado para o mundo físico. Então, é uma forma da gente sempre estar presente de alguma forma. Ai, que bacana. Duda, minutos finais já do programa, passou rápido, mas foi ótimo o papo até aqui. Obviamente, antes, fica à vontade para suas considerações finais, sua mensagem. Acho que ao lado de considerações finais, queria falar que eu estou muito grata de estar aqui. Eu acho que, né, o programa é uma grande inspiração porque levanta as pautas que são muito importantes para mim como empreendedora e para a gente como empresa, né? A pauta ESG. E eu acho que essa pauta ESG é um caminho sem volta, globalmente. Então, cada vez mais, quanto a gente consegue difundir essas informações e trazer educação para o mercado, eu acho que a gente evolui no mundo como um todo. Então, fico muito feliz de estar aqui hoje, podendo contar a minha história. E a gente fica feliz também em recebê-la. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho desenvolvido. Obrigada. Cada vez mais sucesso para vocês da Penns. Muito obrigada, vocês também. E para você também que nos acompanha, muito obrigada por sua companhia e audiência. Lembro que o programa também fica disponível no YouTube do canal Empreender. Até o próximo.